Nós vamos reduzir a relação. Nós não temos como objetivo, você não precisa ter como objetivo acabar com o déficit público amanhã. Como o Paulo Guedes andou dizendo que ia fazer e, obviamente, não vai fazer. Né? Não precisa. Nós só precisamos, para que o investidor venha, nós só precisamos que, ao crescer a economia, ocorra o ajuste fiscal. O ajuste fiscal vai ser o ajuste fiscal entendido como criação de condições para que a dívida pública pare de crescer em relação ao PIB e comece a cair, o que eu acho que provavelmente só vai acontecer lá por 2022, por aí. Mas você criar condições para que isso aconteça sem precisar dar uma trava na economia, fazer um corte dramático, como se fosse politicamente possível. Fazer um brutal corte de gastos. O teto, no fundo, diz o seguinte, a sua despesa continua crescendo a sua com a receita, inflação. Mas sua receita pode crescer mais, não, o teto então você vai assim, melhorando. A sua despesa só pode crescer, as suas despesas em termos reais não vai crescer. E já a sua receita vai crescer pela inflação e mais o crescimento do PIB. Então, na medida em que a economia cresça, o ajuste fiscal vai ocorrer. O ajuste fiscal vai ser consequência do crescimento. É uma saída. Isso é a ideia que o Obama tentou fazer nos Estados Unidos, os republicanos não deixaram. Na saída o Obama fez um ajuste fiscal, né, na crise de 2008, 2009, e tentou fazer uma coisa desse tipo e os republicanos não aceitaram e acabou sendo um ajuste muito recessivo, muito mais recessivo do que precisaria. Mas aqui não, quer dizer, o que o teto do gasto está dizendo é o seguinte, olha, basta crescer, você não precisa desmontar uma locomotiva e remontar, pegar um guindaste enorme. Você consegue botar ela no trilho e sair com ela andando, que você vai fazer um ajuste gradual. Né? Você vai conseguir que a dívida pública, como percentual do PIB, vá caindo ao longo do tempo. Em 10 anos. Aí você virou gradualista e não mais favor de choques. Exatamente, mas aí é o que eu sempre falei naquela época. Naquela época eu dizia o seguinte, olha, eu lembro até discutindo com o Paulo Guedes, eu dizia, olha, Paulo Guedes, tudo que você está dizendo aí, depois que a gente fizer o choque e acabar com a indexação, e acabar com a inflação crônica, você vai lá e assume e faz a sua política liberal ortodoxa. Mas antes havia uma situação excepcional. Isso já foi feito. Foi feito. Aqui também eu acho que há uma situação, na área fiscal, a Dilma criou uma situação. Eu diria, a dupla Dilma-Manteiga criou uma situação absurdamente desfavorável e piorou de uma forma muito intensa uma situação fiscal que não era tão ruim assim, na verdade. Quer dizer, lá em 2013, não sei, a dívida líquida era 35% do PIB, alguma coisa assim, não era 70%. Né? Houve uma piora muito rápida, uma irresponsabilidade muito grande, mas criou uma situação que está aí. Quer dizer, o que você vai fazer? A dívida está aí, temos que torná-la administrável. Eu acho que essa questão do déficit público, eu gosto de pensar em dívida pública, na verdade, é um problema de justiça intergerações. Quando você aumenta a dívida do governo, o que você está fazendo? Você está consumindo mais e jogando para os seus netos o pagamento. Fazendo os seus netos pagarem mais imposto. Então é um problema de equidade. Eu acho que o investidor que se preocupa com o governo ter uma dívida administrada, ele está fazendo um benefício para os nossos netos e bisnetos. Que ele está dizendo, olha, você tem que ter uma situação fiscal manejável, que você consiga administrar. Então, eu acho que o Brasil agora tem essas pré-condições. É claro que um problema do teto dos gastos, o teto dos gastos criou um problema, mas também criou um incentivo para que esse problema seja resolvido, que é o problema que está alimentando os gastos, né? Que é o problema que o governo não controla os gastos da Previdência. E eles estão dentro do teto. Se eles continuarem crescendo, se o teto vai crescer só pela inflação, então vai ter um gasto, a Previdência vai crescer acima, vai espremer os outros todos, não vai dar certo. Mas isso criou um incentivo óbvio para ter uma solução para a Previdência, que é o que está aí, que é o que vai acontecer. Que vai ter uma solução, a gente não sabe exatamente qual é o desenho.
Não é à toa que os mercados de bolsa e dólar estão antecipando, né, de forma nervosa, como sempre. Eles acreditam, às vezes a bolsa sobe, de repente eles têm dúvida, a bolsa cai. Mas vai acontecer, quer dizer, o teto dos gastos, aliás, esse ano 2018 a gente ainda ficou 5% abaixo do teto, o que torna o governo federal, o executivo, o que torna a situação bem confortável para 2019. 2019 você tem quase 5% a mais aí para gastar. Porque a correção é sobre o teto, não sobre o efetivamente gasto. Né? Não, o teto não muda pelo realizado. O teto ele vai subindo pela inflação a cada ano, tá? Pela inflação defasada, mas sei lá, agora vai ser 4%, 3%. Mas a gente fechou 2018, o executivo, e ele é por poderes, né? O executivo fechou com uma sobra de 5%, o que torna a situação bem tranquila para 2019. Mas o que pode puxar a economia? A gente sempre tem umas alavancas, né? Exportação, né? Crescimento das exportações, manufaturado, commodities, ou sei lá, o consumo, ou investimentos de infraestrutura. Sim, o que vai puxar exatamente a decisão de gastar. Nós já estamos numa recuperação do fundo do poço. A gente teve uma queda de 6, 7% em 2 anos da atividade. Então, nós estamos longe ainda da nossa posição em 2014, né? Mas há um processo, isso os economistas chamam o mecanismo do multiplicador acelerador. Tem uma dinâmica na economia que faz com que ou ela está caindo ou ela está subindo, ela não vai ficar parada. Ela teve uma recessão, desceu muito, tem capacidade ociosa, e você tem um certo otimismo agora com a taxa de juros muito baixa. Então, veja quais são os dados reais da economia. Inflação de 3%, 3,5% por aí. Balanço de pagamentos com superávit de quase 70 bilhões, 3% do PIB. Acho que em 2019 corre o risco de balanço de pagamentos em conta corrente ser praticamente zerado. Então, o lado externo super favorável. Taxa de juros baixíssima. 6%, 6,5%, pode descer um pouquinho. Baixíssima para o Brasil, né? Para o Brasil, mas mesmo assim, se a gente tem inflação de 4% e taxa de juros de 6%, a gente está baixo. A taxa real, o custo real de carregar a dívida não é como era quando era 10%. Né? Então, inclusive, essa redução que já houve aqui da taxa de juros, já gera uma redução do déficit nominal. Vai dar uma redução de déficit quase 2 pontos percentuais do PIB entre 2017 e 2019. Estamos saindo de 7, vamos para 5. O déficit nominal total. Aí depois, claro, esse é um ganho só agora. Depois, para descer a dívida, vai ser o próprio efeito da redução do déficit, né? Do déficit, chama déficit primário.